Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Paz, irmãos queridos e amados, vamos louvar ao Senhor, cantar louvores a Ele, engrandecer ao nosso Deus, Rei Jesus, que vive e reina para todo sempre, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que venceu a morte. Nós vamos louvar a Ele com esse louvor que diz: Jesus, Filho de Deus.
Entregue esse louvor ao Senhor Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Momentos que estamos passando difíceis ainda, mas aprove a Deus a oportunidade de nos dar, neste dia, de ser porta-voz da palavra do Senhor aos nossos corações. Estou tentando substituir o nosso pastor numa necessidade, e eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que nós temos que compartilhar nos dias de hoje, que é a questão de, como hoje já começa o mês, ontem, né, já começou o mês da família, nós vamos discorrer esse mês falando sobre família. E eu não sei se o pastor havia preparado alguma coisa quanto a isso para compartilhar conosco, mas eu senti o desejo de estar compartilhando com vocês alguma coisa que eu já falei uma certa vez lá na igreja, mas hoje eu tenho a oportunidade não só de estar falando com os meus irmãos da igreja, mas outros irmãos, e talvez você, meu amigo, que esteja nos ouvindo através deste canal, deste vídeo. Então, eu chamo a sua atenção para que abra a sua Bíblia, aqueles que têm, e vamos refletir alguns instantes acerca da palavra de Deus. E eu queria compartilhar um versículo da palavra de Deus e depois nós vamos discorrer algumas coisas sobre isso, no capítulo 1 de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler para base da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite, o versículo 5, que diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome por mais este privilégio que temos de estarmos diante da Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, aplica a Tua palavra aos nossos corações nesta noite, neste dia, e que possamos, Senhor, aprender ainda mais com os ensinamentos de Jó, aprender ainda mais com os ensinamentos que o Senhor deixou para que nós aprendêssemos. Por isso, Senhor, mesmo nestes momentos de adversidades que estamos vivendo, nós queremos te suplicar, fala conosco de uma forma diferente neste dia. E que, ó Deus, nós possamos, acima de tudo, estar no centro da Tua vontade como famílias do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu tive pensando e escrevi aqui alguma coisa para compartilhar com vocês. O tema para a gente pensar, refletir nesse momento seria a minha família no altar de Deus. Que a minha família, que a sua família, ela possa estar sempre diante do altar do Senhor. Talvez você que nos ouve através desse vídeo não esteja entendendo o que significa isso. Mas estar diante do altar do Senhor, o seu quarto, a sua casa pode ser o altar do Senhor. Você pode receber do Senhor na sua casa. Basta você tomar uma posição diante deles. O texto fala com a gente que Jó tinha uma preocupação de estar vendo como os seus filhos se desenvolviam. E a primeira preocupação que eu vejo nesse texto de Jó é que Jó teve a preocupação de estar instruindo os seus filhos,
orientando os seus filhos em todos os momentos acerca de que tudo o que eles tinham, tudo o que eles possuíam, tudo o que eles desenvolviam em família eram bênçãos do Senhor. Então Jó ensinava, educava os seus filhos aos pés do Senhor. Ensinava os seus filhos a desenvolver uma vida voltada para o Senhor. E nós vamos ver aqui nesse texto que Jó tinha a preocupação que quando seus filhos faziam festas, e o texto diz aqui que ele chamava esses seus filhos após os seus banquetes, que viessem à sua presença e os santificava. Como seria isso? Jó orava por eles. Jó dedicava tempo ao Senhor, intercedendo pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família. Ele tinha o cuidado de exercer uma direção sobre a sua família, um sacerdócio de Deus, como estabelece a palavra, um sacerdócio, uma liderança sobre a sua família. E essa liderança de ensinamento, ensinando todas as coisas que a palavra orienta. Jó educava os seus filhos diante dos pés do Senhor, a ponto de que, mesmo quando eles faziam as suas festas, havia a preocupação de Jó os santificar após essas festas, porque talvez eles viessem ter cometido algum delito, algum pecado contra o Senhor. Então Jó tinha essa preocupação. E quando ele fazia isso, automaticamente ele estava ensinando os seus filhos sobre a questão de estar diante do Senhor, obedecendo às suas orientações, obedecendo aquilo que Deus trabalhava no coração dele primeiro para passar para os seus filhos. E ele tinha esse cuidado, o cuidado de observar nas leis do Senhor, na palavra de Deus, os ensinamentos que ele iria passar para os seus filhos. A segunda coisa que esse texto vai trazer para a gente pensar e refletir é que talvez na questão de pecado, na questão de blasfemar contra Deus, de ter cometido algum delito diante de Deus, isso viesse a desagradar a Deus. E Jó vai ensinar os seus filhos. Mas também a gente vai observar que depois desse momento em que Jó ensina os seus filhos, ensina a sua família, algumas coisas acontecem agora com a vida dele, Jó, da sua família. Nós vamos ver no versículo 15 e no versículo 14 e 15 que enquanto Jó estava em casa, enquanto Jó estava fazendo os seus afazeres, sucedeu algumas coisas em particular no seio da família de Jó. Jó teve a perda de toda a sua família, praticamente. Diz o texto assim no versículo 13: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e os jumentos pasciam junto a eles. De repente deram contra eles os sabeus, e os levaram e os mataram aos servos a fio de espada, e eu escapei para te trazer a nova. Ou seja, Jó experimentou a desagradável notícia da perda. A perda de seus filhos, a perda daquilo que era precioso aos seus olhos. Mas em meio a todas as adversidades que Jó vai enfrentar, nós vamos ver que Jó, neste momento, ele vai, em vez de começar a reclamar, em vez de começar a murmurar, ele se volta para o Senhor e começa
a glorificar a Deus na adversidade. Irmãos, vivemos dias de adversidade, vivemos dias de confinamento, vivemos dias de perda nas nossas famílias. Talvez você, como eu, tenha alguém na família que venha passando por problemas na saúde, problemas com o coronavírus, e alguns tiveram perdas, outros não, mas a gente passa a sentir a questão da dor, do sofrimento, e Jó não foi diferente. Jó sentiu o sofrimento na sua vida de ter a perda dos seus filhos, a perda de algo que ele tinha como precioso. E não somente isso, Jó também veio a perder todos os seus bens. Perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu todo o dinheiro que possuía, mas ele em momento algum reclamou. Ele simplesmente agradeceu, ele glorificou a Deus em meio a toda a adversidade, em meio a todo o sofrimento. Jó se volta para o Senhor para glorificar a Deus. Irmãos, não é fácil glorificar a Deus na adversidade. Não é fácil agradecer a Deus no momento de perda. Não é fácil se colocar diante de Deus numa situação de perda, numa situação de sofrimento, para glorificar a Deus. Jó fez isso. Jó falou que em meio a tudo isso, louvado fosse o nome do Senhor. Jó, ele se volta para o Senhor no meio da adversidade e glorifica o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 21. E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, versículo 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que lição! Isso é tremendo. Jó, no meio da adversidade, da perda, Jó era, a gente sabe, né, conteúdo histórico de que Jó era um homem rico, tinha muitos bens, tinha fartura de tudo na sua vida. E se você pegar o texto na íntegra e for ler tudo sobre a história, houve uma permissão de Deus para que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. E Jó vai passar por todo este momento de sofrimento. E ele se volta para Deus e fala: bendito seja o nome do Senhor. Precisamos aprender que na adversidade, glorificar a Deus, apesar da dor, do sofrimento que o nosso coração venha estar passando. Aprender que glorificar a Deus ainda é a melhor coisa, porque lá na frente Deus há de suprir, há de renovar as nossas forças e nos estabelecer numa condição de honra e glória. Outra coisa que eu vejo nessas questões de sofrimento é que quando a gente começa a passar por este sofrimento, pelas perdas, nós vamos entender que quando a gente passa por sofrimento, quando a gente passa por perda, quando a gente passa por aflições, Deus está querendo nos ensinar algo. Quando passamos pelo sofrimento, passamos pela escola de Deus. Quando passamos pelo deserto, passamos pela escola de Deus. Porque Deus tem algo para nos ensinar. Deus tem algo para nos fazer com que nós venhamos a aprender, a desenvolver uma vida de proximidade a Ele e aproximar ainda mais a nossa família ao Senhor.
Irmãos, estamos passando por isso. O mundo está passando por isso. Mas muitos não estão enxergando a oportunidade que temos de estar cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais ligados ao Senhor, tendo intimidade com Ele. O Salmo 25, verso 14 diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele quem? Deus, os dará a conhecer a sua aliança. Deus quer estabelecer comigo e com você, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento de dor. Ele tem algo para nos ensinar. Ele tem algo para mostrar para a gente que, mesmo que tudo parece estar perdido, tudo parece estar sem direção, Deus tem a solução. Deus tem algo para mostrar. Deus tem algo para me ensinar, para nos ensinar. Porque Deus faz com que na luta, na adversidade, nós aprendamos. Porque a luta provém uma escola para nós. Provê algo de aprendizado para a gente desenvolver na vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, você pode... Talvez não está entendendo, mas reflita, pense. Se tudo isso que estamos passando, Deus não quer ensinar algo para nós. Se Deus não quer nos aproximar mais dele, que falta faz estarmos no convívio um dos outros, de poder abraçar, de poder apertar a mão, de poder acariciar alguém que a gente gosta e a gente não está tendo essa proximidade. Passamos esse momento sem a perda de alguém por sofrimentos da distância. Porque nós amamos muito os nossos irmãos da igreja, os nossos amigos que a gente tanto gosta. A gente não pode chegar perto, a gente não pode abraçar. Aprenda, Deus está te dando a oportunidade de se aproximar dele. Porque Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de nós. E saiba de uma coisa, que em todos estes problemas, Jó não murmurou. Jó não pecou, porque ele não atribuiu a Deus esse problema. Ele entendeu que tudo vem do Senhor, tudo pertence do Senhor, e o Senhor tem algo para ele. E para estar concluindo esta reflexão, eu gostaria de pensar ainda com você que após todo o sofrimento, Deus traz para nós restauração. Após todo o sofrimento que a vida possa nos trazer, após todos os embates que nós possamos passar, nas adversidades, nos problemas, dos sofrimentos que estamos passando, com essa questão dessa doença, com as questões da falta de proximidade, com as questões de perdas realmente de pessoas que amamos, mas Deus, lá na frente, vai trazer restauração. Claro, vai ficar a marca, vai ficar parte da dor, do sofrimento, da perda, mas Deus vai restaurar. Deus quer restaurar a nossa família. Quantas famílias estão perdidas no mundo hoje? Sem rumo, sem direção. Deus quer trazer restauração com direção, porque Ele é Deus na nossa vida, porque Ele é Deus que pode, Ele é o único que pode trazer a restauração, trazer refrigério, trazer alívio, trazer alegria em meio a um momento de conturbação, de dor e sofrimento. Após todo esse sofrimento, creia e tenha certeza, Deus trará para cada um de nós restauração, alegria e bênçãos que muitos ainda não vão entender e vão ficar olhando como pode esse povo ainda arrumar um tempo, depois de tanto sofrimento, para glorificar a Deus. Jó falou, Deus deu, Deus o tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. E Jó ainda fala, quando termina o seu livro, no capítulo 42, ele vai falar: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em tudo isso estão os planos de Deus. Em tudo isso que estamos passando está a permissão de Deus, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que nós pudéssemos aprender algo. Eu tenho certeza que você vai estar aprendendo alguma coisa, como eu tenho aprendido, como muitos têm aprendido. Mas, no interessante é que na história de Jó, nós vamos ver que depois de perder tantas coisas, de seus amigos falarem para ele largar tudo, dele ver a sua própria mulher virar para ele e falar: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque depois de tudo isso, de toda a perda que Jó teve, Jó ainda ficou doente. Naquela época, a doença que ele pegou, que era a lepra, fazia com que as pessoas fossem separadas, deixadas de lado do convívio da sociedade. Jó não podia ter contato com ninguém. Jó se voltou para o Senhor, orou, pediu a Deus que algo sobrenatural acontecesse. E na escola de Deus, na restauração de Deus, a restauração vem seguida do sobrenatural de Deus. E Deus faz o sobrenatural na vida de Jó. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Mas, ainda no capítulo 42, você vai ver que mudou o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíam. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Deus restituiu tudo o que Jó havia perdido. E para muitos, falando de família, depois de passar por todos esses problemas, depois de ouvir que a sua esposa vira para ele e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó vai ensinar até a sua esposa, no transcurso de todo este sofrimento, de que, mesmo em meio a tudo isso, ele iria glorificar ao Senhor. E ele teve todos esses 10 filhos com a sua mesma esposa. Jó não foi buscar uma nova esposa. Jó não foi procurar uma outra mulher. Jó permaneceu fiel à promessa de Deus na sua família, na sua existência. O que juntou Deus, não separe o homem. Deus fez brotar ainda mais um amor maior no seio desta família. Deus trouxe restauração a essa família. Então, meu amado, Deus trará para nós restauração depois de todo esse caos que estamos vivendo, de todas essas adversidades que estamos vivendo. Deus estará trazendo para nós alegrias, felicidades, apesar das dores, sim, mas Deus trará restauração. Pense nisso e permita que Deus traga restauração na sua família, porque Ele quer restaurar a sua família, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.